Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Gente, quem é que está aqui desde a primeira aula? Quem é que já veio desde a primeira aula? Para eu saber quem é que está acompanhando, quem que está aplicando já. Que bom, Joyce, Almir. E vocês estão conseguindo aplicar isso no dia a dia, nas petições? E vocês estão conseguindo perceber alguma diferença na redação? Já estão aplicando o que a gente viu? A crase, o si. A crase a gente ainda não fez, né? A colocação pronominal, os erros, vocês conseguiram eliminar? Já conseguiram sentir mais segurança para escrever? Concordância verbal vai ser a parte mais pesadinha de hoje. E a primeira parte vai ser sobre o período composto por subordinação e coordenação. Mas, lembrando aqui que na aula passada vimos regência com pronome relativo. E pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. O que vem depois do pronome do pronome relativo é uma oração que exerce uma função sintática de um adjetivo em relação à oração principal. Por isso que se chama oração subordinada adjetiva, tá? Ela exerce essa função em relação à principal. Então, ela tem uma dependência não só semântica, mas sintática também, porque ela tem essa função. E aí ela é adjetiva restritiva ela é ou explicativa, adjetiva explicativa, tá? A gente viu isso não com essa classificação, a gente viu como usar, tá? O outro tipo de oração subordinada é a substantiva, é a que exerce a função de substantivo. E o substantivo, ele tem, ele é uma classe morfológica que exerce diversas funções sintáticas, né? Ele pode ser sujeito, ele pode ser predicativo de sujeito, ele pode ser objeto direto, pode ser complemento nominal, tá? E aí, não sei se vocês vão lembrar disso, da época do ensino médio, a oração subordinada substantiva, ela pode ser subjetiva, completiva nominal, objetiva direta, tá? Ela pode assumir as diversas funções que um substantivo pode assumir também. Mas também não vamos ver isso aqui hoje, porque essa classificação não vai fazer diferença para a redação. O que a gente quer aqui é escrever, tá? Se fosse uma aula para concurso, aí eu traria, com certeza. Não poderia deixar de trazer esse tipo de subordinada. Mas hoje, como estamos vendo elementos de coesão, coerência, como interligar o texto, como escrever melhor, como garantir clareza ao texto, que são propriedades de uma boa redação, hoje vamos trabalhar o período composto por coordenação e por subordinação adverbial, tá? E aí, como eu falei, a adjetiva exerce função sintática de adjetiva, a substantiva exerce função sintática de substantivo, e todas as funções do substantivo exercem uma oração, e a subordinada adverbial, ela exerce a função sintática própria de um advérbio, tá? Por isso que eu acho que no começo eu disse que a gente escreve respondendo a algumas perguntas. Não tem como vir a informação seca, né? Isso acontece, assim, um fato, uma oração simples, sem nenhuma circunstância de tempo, de lugar, alguma consequência. A gente precisa interligar essas informações, né? Quando a gente vai falar de um fato sobre assistido, lá, quando a gente faz o resumo, né, do fato, e na verdade não são os fatos, é um fato só, né? A gente junta diversas circunstâncias. Quando foi que casou, né? Quando separou, o que construiu, qual a consequência disso, por que você quer aquele pedido. Então, a gente precisa saber articular isso, tá? E, como eu trouxe na primeira aula, um dos problemas é esse gerundismo, que é quando a gente não dispõe desse repertório de conjunções
para fazer esse texto progredir e trazer essas informações interligadas e não cortadas no texto. Por isso que hoje é importante. O período composto por coordenação é um pouco diferente, mas na redação isso também não faz diferença. Nas orações coordenadas, a gente tem orações coordenadas. Não existe uma oração, não existe uma oração principal e uma subordinada. Elas são coordenadas. Não existe hierarquia, não existe relação de dependência sintática. Existe uma relação de dependência semântica, porque tudo o que vem introduzido por uma conjunção traz valor semântico. Cada conjunção, assim como a preposição, ela é carregada de sentido. Então, ela tem uma função semântica em relação à oração, que não vem com o síndeto. Por isso que a oração coordenada, ela pode ser sindética, que ela vem com o síndeto, com a conjunção, que também é chamada de operador argumentativo, tá? Então, vejam a força, a importância que uma conjunção tem no texto. Ela é chamada de operador argumentativo, tá? Então, a que vem com o síndeto e a que vem sem o síndeto. Por isso, elas são coordenadas. Coordenadas sindéticas e assindéticas. É assim que a gente classifica as orações coordenadas. As subordinadas não. A gente tem a oração principal e uma oração subordinada, certo? Por isso que quando a gente vai juntar essas informações todas, a gente precisa dispor dessas ferramentas. E aqui eu quero já comunicar a vocês que eu trouxe várias conjunções para serem usadas, tá? Várias conjunções para serem usadas no texto, mas eu não trouxe em tabela. Às vezes eu faço uma tabela, sobretudo se a aula for para concurso, eu faço tabela porque agiliza a visualização. Mas o que eu quero aqui é que vocês possam construir essa tabela, esse repertório de conjunções para serem usadas. Porque quando vocês forem fazer essa tabela, vocês vão gravar melhor, tá? E no texto, eu sugiro que quando vocês desejarem passar alguma informação, interligar alguma informação, quando vocês tiverem dúvida e tentarem usar um gerúndio ou um que desnecessário, venham aqui e procurem uma conjunção para usar. Pensem na ideia que vocês estão querendo transmitir e vejam o que é que vocês podem usar daqui e evitar esse texto picotado, tá? Um emaranhado de ideias sem fim e sem uma clareza. E a clareza é própria da conjunção, tá? Porque, como eu falei, o adjetivo e o que, eles não trazem essa marca tão óbvia, tão clara, que uma conjunção traz. Por isso, é importante, tá? Não vamos abandonar esse conhecimento que adquirimos no colégio, construímos na nossa vida estudantil e achar que no direito a gente tem uma linguagem própria, um vocabulário próprio. Até tem, como vimos, né, aquela questão dos vocábulos que assumem um significado no texto, não tão distante, né, do significado que a gente dá corriqueiramente. Mas são palavras pontuais. Agora, as conjunções, a forma de construir o texto, não, certo? E eu digo sempre, interliguem as ideias. Não simplesmente coloquem um ponto, uma vírgula e tragam uma informação nova sem expressar a exata conexão que você quer dar para aqueles textos, tá? Quando vocês iniciarem um parágrafo, também tentem trazer algumas expressões ou locuções introdutórias, como sendo assim, destarte ou destarte, neste sentido, nessa senda, assim, ademais, igualmente, tá? Então,
tentem interligar, costurar o texto dessa forma, certo? Mas vamos lá observar e relembrar dessas conjunções. No final, eu vou falar de concordância verbal, que a gente precisa atentar para essas regrinhas também, para não cometer esses erros crassos. Bom, vamos falar agora das relações de coordenação e subordinação. A gente aprendeu que a nossa redação lá para o vestibular, ou o Enem, né? Ela deveria ter começo, meio e fim, uma introdução, a argumentação e a conclusão, tá? O mesmo formato tem que ter um parágrafo, certo? E o texto é dividido em parágrafos e o parágrafo é dividido em períodos. E aí você precisa interligar esses períodos, tá? As relações estabelecidas entre as orações podem ser de coordenação ou de subordinação, ou ambas. O período composto ele pode ser misto, tá? Ele não simplesmente vem somente com a coordenação ou com uma subordinação. A gente geralmente... Já voltou? O pessoal falou aqui que travou. Voltou. Voltou, tá. A gente não traz simplesmente um porém numa oração. A gente traz um porém, um para, tudo no mesmo período, tá? Então, como o papel fundamental é conectar, elas são, as conjunções são chamadas de conectivo, conector, elemento coesivo, a coesão é isso, é a forma como você interliga as ideias, e operador argumentativo, tá? Por isso que eu chamei a atenção para essa outra tecnologia, o operador argumentativo. Então, ao aprender a usar as conjunções, fica mais fácil, porque esse assunto também ele se relaciona com colocação pronominal, porque a gente viu na aula passada de colocação pronominal que as conjunções subordinadas, elas puxam o pronome, né? E as coordenativas não. As coordenativas, só as alternativas puxam o pronome. Pontuação, a gente vai ver na aula de pontuação que quando a gente intercala uma oração, a gente tem uma oração principal, a gente intercala a subordinada no meio dela, a gente precisa isolar por vírgula. Ou ainda, quando a gente tem a ordem direta. Como eu falei, a ordem direta é sujeito, verbo, complemento. E a oração subordinada, ela vem depois da oração principal. Se a gente inverte essa ordem, a gente precisa separar por vírgula, tá? A vírgula é facultativa na ordem direta, quando a subordinada vem depois da principal. Mas, quando a gente coloca a subordinada antes da principal, a gente precisa colocar a vírgula. Nesse exemplo aqui que eu dei, quando a gente coloca a subordinada antes da principal, vírgula, precisamos colocar a vírgula, certo? Porque eu coloquei a subordinada temporal antes, o lugar dela era depois, certo? Agora, geralmente, eu digo facultativa, vírgula, mas quando o período é muito extenso, eu prefiro colocar a vírgula, porque dá uma organizada nas ideias, tá? Isso vai mexer também com coesão e coerência, obviamente, porque isso é o âmago da coesão e da coerência. A semântica, que se você for fazer questões de interpretação de texto e de sentido, vocês vão localizar o síndeto, a conjunção, e vão saber qual é a relação que ela quer estabelecer. Isso é o sentido. Interpretação de texto também vai nessa pegada, tá? Pode passar, Yasmin. Bom, período composto por subordinação. Como eu falei, as orações coordenadas, elas são independentes, cada uma tem uma estrutura sintática completa. A oração coordenada sindética, que tem o síndeto, ela não exerce função em relação à outra, tá? Que também é coordenada, só que é assindética. Então, elas podem vir separadas por vírgula, por ponto e vírgula, por dois pontos, por travessão. Às vezes, quando a gente coloca uma explicação, a gente coloca dois pontos e a explicação não precisa do por isso e a explicação, a gente coloca dois pontos, tá? Mas isso é um passo mais para frente. Quando vocês dominarem, aí vocês vão conseguir
mexer mais com isso, tá? Então, como eu falei, as orações podem ser assindéticas, sem o síndeto, ou sindéticas. Pode passar aí os exemplos aqui. Os estagiários da defensoria são muito esforçados. 2 pontos. Ajudam muito. Por isso, ajudam muito, tá? A defensoria é instituição essencial ao funcionamento da justiça e defende os direitos humanos. Veja que eu interliguei duas ideias, tá? A polícia invadiu a comunidade e matou 2 pessoas. Os policiais, contudo, não foram investigados. Vejam, eu já trouxe esse exemplo aqui para vocês conseguirem, isso já consegue ser aplicado logo que vocês saírem aqui da aula. A oração subordinada sindética, a oração coordenada sindética adversativa, né, que inicia com contudo, ela começa com a conjunção, tá? Esse é o lugar, por excelência, da conjunção, é no começo, na abertura da oração. Mas, se eu desloco, e como tudo que eu desloco do lugar, se eu desloco, eu posso colocar esse ponto e vírgula aqui, onde ela deveria estar, separando as orações, tá? E isolo a conjunção por vírgula. No lugar do ponto e vírgula, eu também poderia colocar vírgula. Eu prefiro colocar o ponto e vírgula aí, porque eu já coloco 2 vírgulas para isolar a conjunção. Então, para variar no texto, porque o texto também com muita vírgula, fica complicado. Então, por mais que seja facultativo, por mais que, né, se você tiver outros recursos também, aí nessa oportunidade você pode trocar, tá? Pode passar, Yasmin. Bom, então vamos ver as conjunções aditivas. E nem, não só, mas também, não só, junto com mais também, tá? Não somente, mas ainda, não só como, não só também, não só ainda, tá? Tanto como, nem, articulados, tampouco, tá? Os exemplos. Ele era conhecido não só pela sua beleza, mas também pela inteligência. A ideia aí é de adição, tá? Não li informativos, tampouco doutrina. Não li nenhum dos dois, a ideia também é de adição. Tanto li informativos quanto li doutrina, também adição, tá? Pode passar. Muitas tragédias aconteceram nos últimos tempos e a população tem ficado em estado de alerta. Vejam, o I, ele também pode exercer carregar outros sentidos, tá? Vejam, aí não é simplesmente a adição. Ele traz uma consequência. Muitas tragédias aconteceram nos últimos tempos, por isso a população tem ficado em estado de alerta. Assistimos a todas as aulas. Vejam aqui, o a, aí ele é só preposição, tá? O todas é um pronome indefinido, por isso esse a não vem com acento grave, tá? Porque aí ele é só preposição, ele não é o fenômeno de contração de um a, preposição, com um a, artigo definido feminino. Aqui não. Aqui é só preposição com o pronome indefinido todas, tá? Assistimos a todas as aulas e não aprendemos nada. Esse i não é adição. Esse i, ele traz uma contraposição. É uma ideia adversa. Não é uma decorrência lógica do que veio na outra oração, tá? Esse é um i adversativo. Por isso que eu coloquei vírgula aqui, porque na adversativa a gente coloca vírgula, tá? A Defensoria Pública ajuizou a ação para adquirir os medicamentos de alto custo e a liminar não foi cumprida. Mas a liminar não foi cumprida. Novamente, a ideia é de contraposição, de oposição, certo? Por isso eu coloquei a vírgula antes do i. Que nesse caso, ela também não é obrigatória, mas ela é fortemente recomendada. E como ele tem um sentido diferente, eu prefiro colocar a vírgula para sinalizar. Para mim, ela é obrigatória, tá? Porque se eu coloco vírgula antes do mais, aí eu também tenho que colocar. Trabalho durante o dia e estudo durante a noite. Aí ela é só adição, tá? Eu ligo 2 orações, trabalho e estudo, certo? Pode passar, Yasmin. Na petição, tem uma pergunta aqui de André Luiz. Na petição inicial, uma oração deve ter, no máximo, quantas linhas?
Para o parágrafo, a oração, eu não sei como. A oração é só um verbo, tá? É a frase que tem um verbo. O período é o que consiste na inicial maiúscula até o ponto. O parágrafo, o ideal é que ele venha dividido em 2 ou 3 períodos. E, no máximo, umas 6 linhas, tá? E aí você divide da forma que você entender melhor. Porque às vezes pode vir um período maior, um período curto e outro período maior, assim você dá ritmo à redação, tá? Ao parágrafo também, certo? Deu para entender? Joia. As conjunções, agora as adversativas. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, não obstante, ao passo que, tá? Ao passo que, na maioria das vezes, no sentido clássico, ele vem como conjunção proporcional, tá? Mas a gente pode usar como adversativa também, esse uso é admitido, tá? Pode passar. Tentei terminar o curso no prazo, porém não consegui. Não para de comer, mas quer emagrecer. São ideias opostas, né? Esse aqui, parar, o verbo parar, com a reforma ortográfica, o verbo no presente indicativo, ele não tem mais acento. Antes tinha acento, agora não tem mais, tá? Tanto como verbo, quanto como preposição, não tem acento. O primeiro filho do casal sempre conquistou muitos títulos, ao passo que o mais novo nunca saiu do lugar. Aqui são ideias contrapostas, tá? No entanto, o mais novo não saiu do lugar. Ele sempre estudou muito. Ainda, todavia, não foi aprovado. Aqui eu novamente trouxe a conjunção deslocada, tá? Eu tirei do início da oração e coloquei no meio. Por isso, como ela é deslocada, ela vem isolada por vírgula, todavia veio isolada por vírgula. E separando as orações, no lugar da vírgula, eu coloquei ponto e vírgula, tá? Ele sempre estudou muito, ainda não foi aprovado, contudo. Eu coloquei lá no final, também precisa isolar, porque eu tirei ela do lugar, tá? E aqui eu separei novamente por ponto e vírgula. Pode passar, Yasmin. Agora vamos ver as alternativas. Conjunções ou, sozinha, sozinha, ou, elas em par, ora, quer, seja, já, já. Agora vejam, é muito frequente a gente se deparar com isso. Eu coloco quer, seja, quer, ou quer, tá? Eu fico misturando esses pares, mas não é para fazer isso. Você colocou quer de um lado, é quer do outro. Seja, tá? Então, não é para misturar esses pares aí, certo? Pode passar. Exemplos. Quer ele ajudasse, quer ele ficasse parado, as pessoas reclamavam. Ou você ajuda ou não atrapalha. Ou o governo faz mais pela educação, ou a população não apoiará mais. Ora alega pobreza, ora apresenta despesas altíssimas, né? Pode passar. Agora, as conjunções conclusivas. Logo, pois deslocado. O que eu quero dizer com pois deslocado? O que eu mostrei anteriormente sobre as conjunções adversativas deslocadas. Ai, deixa eu colocar o pessoal para entrar. Eu falei, né, da conjunção adversativa deslocada. A gente viu nos slides anteriores como ela está deslocada. O pois também pode vir deslocado, tá? Nesse caso, tanto a adversativa quanto a conclusiva pode ter esse signo deslocado. As outras não, tá? E no caso da adversativa, o mais não pode ser deslocado. Todas as outras você pode deslocar, menos o mais, tá? As conclusivas, elas também podem ser deslocadas, e nesse caso vai funcionar da mesma forma. A gente vai isolar e pode separar as orações por ponto e vírgula, tá? Logo, pois deslocado, portanto, por conseguinte, por isso, por todos os jeitos. Então, assim, então é mais informal, tá? Então, é bem informal. Então, evitar usar na peça. Pode passar. Lara, elas podem ter sentido de alternância ou de exclusão.
certo? Isso serve mais para essa ideia, serve mais para, na redação, serve mais para você saber como você vai concordar o verbo, tá? Porque se for de sentido de exclusão, você pode trazer o verbo no singular. Exemplos aqui. A parte apresentou todas as provas documentais, logo poderá haver o julgamento antecipado da lei. A testemunha foi intimada, por conseguinte, deveria comparecer. Na audiência de conciliação não houve acordo, portanto, deverá haver instrução. A população está passando fome, ponto e vírgula, é urgente, portanto, a efetivação de políticas públicas para reverter o quadro. Vejam que aqui eu já trouxe um período misto. Ele é composto tanto por subordinação para, que é final, tá? É subordinada adverbial final, e aqui a coordenada conclusiva, tá? Porque geralmente nosso texto é assim. Pode passar. Construções. Por quê, que, por quanto, pois antes do verbo, tá? Sobretudo quando o verbo estiver no imperativo, tá? Chegue cedo, pois temos muito trabalho. O chegue aí está no imperativo, por isso, esse pois é explicativo, mas essa explicação, essa classificação também nem é necessária para a redação, né? Basta você ter ideia de como você vai empregar a conjunção no sentido que você quer dar, até porque as explicativas e as causais, na redação, elas se confundem, e até para concurso as bancas evitam você dizer se ela é causal, se ela é explicativa, fora nos casos óbvios, né? Como eu falei, o verbo no imperativo, né? O pois deslocado. Fora nesses casos, a banca não vai trazer essa confusão, porque a questão vai ser passível de recurso, tá? Mas para a hora da redação, como a gente está fazendo o curso aqui para se escrever, essa diferença não tem importância, tá? É só para vocês verem as conjunções e começarem a empregá-las. Pode passar. As partes deviam ter muitos problemas pendentes, porquanto brigavam muito e não chegavam a um acordo. Estude muito o que você passa, tá? O que aí, depois de um verbo no imperativo, também explicativo. Pode passar. Agora vamos ver o período composto por subordinação. E aqui, novamente, para quem entrou depois, eu vou falar sobre as subordinadas adverbiais. A gente tem a subordinada adjetiva, que a gente viu com o emprego do pronome relativo com a regência com o pronome relativo, tá? E ali eram orações subordinadas adjetivas que iniciavam com o pronome relativo. E temos as orações subordinadas substantivas, tá? Essas orações, elas exercem a função de substantivo e de adjetivo em relação ao principal. Aqui, a subordinada adverbial, ela exerce a função de advérbio em relação ao principal, ou seja, elas trazem a circunstância em forma de oração, tá? Existe uma dependência sintática, tá? Porque uma exerce função em relação à outra, uma está presa à outra, tá? E a oração subordinada, ela completa sintática e semanticamente a oração principal, tá? Pode passar. Veja, os candidatos a prefeito de São Paulo não conseguem debater projetos por faltar projetos. Ou pela falta de projetos. O que eu quis dizer foi isso aqui. Pela falta de projetos. Pela falta de projetos. Eu vou corrigir isso depois. É pela falta de projetos. Foi o que eu quis dizer aqui. Então, eu tenho, pela falta de projetos, eu tenho uma causa, né? Eu trago uma locução adverbial causal, tá? Agora, quando eu falo, os candidatos a prefeito de São Paulo não conseguem debater projetos porque não os têm, eu transformei aquilo, pela falta de projetos, em porque não os têm. Então, aí eu coloquei um verbo nessa circunstância de causa. E introduzi com o porquê causal. Aí eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Ela exerceu essa função, essa circunstância de causa, tá? É uma oração com essa função. Pode passar. Bom,
as conjunções por quê, por quanto, pois, como, visto que no começo da oração, o como no começo da oração, visto que, dado que, visto que está repetido aí, já que, uma vez que, como, novamente, né? Na medida em que, vejam, a medida que é proporcional, à medida que, tá? Vejam bem, não é a medida em que, é a medida que e na medida em que. Na medida em que é causal. Sendo que pode ser causal também. Só que eu não gosto muito de usar essas locuções conjuntivas, sobretudo o sendo que. A gente vê muito esse sendo que sendo usado como uma conjunção adversativa, tá? Ou uma adição de alguma informação, assim. Mas ela pode ter função causal, tá? Sendo que era tarde, precisamos encerrar a aula. Por que era tarde, precisamos encerrar a aula? É dessa forma que se usa. Mas ela não tem tanta carga semântica quanto essas outras, tá? Porque pode causar essa confusão. E na medida em que também. Prefiro usar as outras, tá? Mas na redação eu entendo que às vezes vem esse na medida em que causal e tá tudo bem. Ah, pode passar. Já que a súmula do STF foi violada, é preciso reformar a decisão para acompanhá-la. Vejam, algumas observações aí. Primeiro, nesse período da letra maiúscula ao ponto, eu trouxe o período misto, ele é composto por subordinação e por. Na verdade, é subordinação e dois tipos de subordinação, tanto a causal quanto a final, aí o para, tá? E como a causal ela está no começo do período, eu inverti a ordem, que a ordem por essência é a, a principal, é preciso reformar a decisão, já que a súmula da STF foi violada. A ordem é essa, tá? Nesse caso, a vírgula, na ordem direta, a vírgula é facultativa. Quando eu inverto, a vírgula é obrigatória. Se eu coloquei o já que antes, eu preciso separar as orações por vírgula, obrigatoriamente. Dado que as partes ficaram inertes, o processo foi extinto. Uma vez que as partes ficaram inertes, já que as partes ficaram inertes, visto que as partes ficaram inertes, tá? Como as partes não chegaram a um acordo extrajudicial, precisaram ajuizar a ação. Já que as partes não chegaram a um acordo extrajudicial, precisaram ajuizar a ação, tá? 30% dos rendimentos do réu não é suficiente, uma vez que são 3 filhos e as despesas são altas. Pode passar. Adverbial comparativa. Conjunções tal qual, tal como, tão como ou tão quanto, tanto como, quanto, assim como, que nem, feito, mais, menos, maior, menor, pior que, ou do que. Vejam, eu coloquei esse do que, o do aí, entre parênteses, porque ele não é obrigatório. Você pode eliminar e não vai ter nenhum prejuízo de nenhuma ordem, nem gramatical, nem semântico, e nem de formalidade. Vai continuar tão correta e tão formal quanto se você tivesse colocado esse do aí, certo? Pode passar. A matéria de hoje é melhor do que a última. Do que a última era, ou do que a última foi, tá? Tem um verbo implícito aí. Os irmãos brigavam pela herança, feito dois inimigos. Brigavam, tá? Gosto tanto de atender ao público quanto de fazer audiência. Pode passar. Por mais ocupado que você seja, não deixe de estudar. Desculpa, pode voltar? Pronto. Vamos ver a oração subordinada adverbial possessiva. E aí eu trouxe as conjunções. Embora, malgrado, conquanto, vejam que por quanto estava lá na causal, e aqui conquanto é possessiva, tá? Conquanto, ainda que, quando, mesmo que, em que pese a. Tem um problema com em que pese aí, tá? Olha só. Geralmente, eu vejo nas petições vocês usarem o em que pese sem esse a. Esse a seria uma preposição,
tá? E colocando a preposição, você não precisaria concordar o que vem depois com o verbo da expressão, certo? Mas, se você não coloca a preposição, você vai precisar concordar. Veja, e a pronúncia correta é em que pese. Em que pesem os problemas, eles eram felizes. Em que pesem os problemas. Agora, veja, eu tirei a preposição. Então, os problemas estavam no plural, então o pesar aí também precisa estar no plural, em que pesem os problemas. Se eu colocar a preposição em que pese aos problemas, aí eu não preciso variar esse verbo, tá? Aí vocês decidem. O que não pode é não colocar a preposição e manter o verbo invariável, tá? Ou você coloca a preposição e mantém o verbo invariável, ou você tira a preposição e flexiona o verbo, certo? Se bem que, posto que é concessivo, tá? A gente vê muito o posto que, eu acho que eu falei isso na primeira aula, o posto que como causal, mas ele não é causal, ele é concessivo. E o verbo tem que vir no subjuntivo, tá? O subjuntivo é posto que tenha chegado tarde, ou posto que tivesse chegado tarde. Esse é o modo subjuntivo. Apesar de que, da mesma forma que a gente usa no embora, tá? Por mais, muito menos, melhor que, sem embargo, certo? Pode passar. Por mais ocupado que você seja, não deixe de estudar. Conquanto fosse difícil, precisávamos fazer tudo ao mesmo tempo. Embora tenha, vejam, o verbo, né? Aí, fosse, seja, tenha, é modo subjuntivo. Embora tenha muito, ainda não foi aprovado. Malgrado existam problemas na vida, é preciso não se abater. Por mais que tenhamos, tá? Por mais que você seja ocupado, a primeira oração ficaria assim, né? Se eu não tivesse misturado a ordem. Por mais que tenhamos informado o descumprimento da decisão, a prefeitura não a cumpriu. Pode passar. Oração adverbial condicional. Conjunções se, caso, salvo se, desde que, seguido subjuntivo. A menos que, a não ser que, contanto que. Pode passar. Caso não seja realizado o acordo, o processo deverá seguir para a instrução. Salvo se não houver outro edital neste ano, poderei viajar nas férias. É melhor interpor o recurso, a não ser que você aceite a decisão. Contanto que os alimentos não sejam inferiores a 25%, a autora aceita os termos do acordo. Pode passar. Agora, as conformativas. Conforme, consoante, segundo, como, em conformidade com. E aqui eu chamo atenção para a conformativa, porque eu vejo que ela não vem sendo muito usada. Eu vejo que as pessoas colocam, deixa eu ver como é a construção. Elas repetem a estrutura e eu falo assim, o acordo não foi homologado. Acordo esse que foi aceito pelas partes. Não é bem assim, mas lei essa que dispõe sobre isso, isso e isso. A lei tal foi violada, e lei essa que dispõe sobre. Vem assim, mas aí você poderia dizer, segundo a qual, ou conforme, tá? Con- Enfim, dessa forma, usando essa conformidade para expressar, sem repetir a estrutura, tá? Pode passar. Conforme ficou decidido, ambas as partes deverão contribuir proporcionalmente com as despesas dos filhos. Consoante jurisprudência recente do STJ, não há mais limites para o valor das multas nas ações de saúde. Segundo o artigo tal, da lei tal, o autor tem direito a isso, tá? Pode passar. Adverbial consecutiva. Conjunções. Tão que, tanto que, tamanho que, tal que, de tal modo que, de modo que.
de maneira que, a tal ponto que, tanto assim que, de sorte que, aí eu trouxe, né? De modo que, de maneira que, pode passar. Os ânimos das partes estavam tão à flor da pele que a juíza, tão que, tá vendo? E a juíza passou imediatamente para a instrução. Estudaram tanto português que fecharam a prova. Foram realizadas diversas tentativas de intimação, de modo que não restou alternativa, senão a extinção do processo. Pode passar. Conjunções finais, para que, a fim de que, tá? Pode passar. Para que o réu apresentasse suas alegações finais, o juiz intimou. O juiz o intimou. Vejam que, novamente, eu inverti a ordem, por isso, vírgula obrigatória. A fim de que os alimentos fossem reduzidos, o autor ajuizou uma ação revisional. Pode passar. Adverbial proporcional. Conjunções. À medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, mais. Pode passar. Aqui, vocês mesmos podem fazer depois uma tabela com isso, tá? Eu não trouxe porque eu quis ir fazendo essa exemplificação, tá? Por isso eu não coloquei a tabela. A proporção que avança nos estudos aumenta minha pontuação. Quanto mais a defensoria se expande, esqueci de colocar, se expande, mais pessoas vulneráveis são atendidas. Quanto mais a defensoria cresce, mais pessoas vulneráveis são atendidas. Pode passar. Agora, adverbial temporal. Quando, desde que, enquanto, mal, quando eu digo mal chegou, tá? E já foi logo fazendo tal coisa. Então, esse mal tem sentido de quando. Assim que, depois que, antes que, agora que, todas as vezes que, até que, sempre que, logo que, pode passar. Essas palavras que terminam, essas expressões terminadas em que, são opções conjuntivas. Desde que a Defensoria Pública foi instalada na cidade, já foram ajuizadas tantas ações de saúde e realizados tantos atendimentos. Aqui eu chamo a atenção para essa concordância aqui. Já foram ajuizadas tantas ações de saúde. Eu vejo muito nas peças da seguinte forma: já foi ajuizado tantas ações de saúde. Vejo que até parece natural isso, né? Mas está errado. O certo é você fazer a concordância, tá? Já foram ajuizadas, veja, feminino, plural, tá? E realizados tantos atendimentos. Quando o réu cometeu o crime, estava acompanhado de mais duas pessoas, porém, elas não foram identificadas. Vejam que também aí é um período misto, ali tem o temporal, a subordinada temporal, e lá do outro lado, porém, tem uma coordenada adversativa. Vamos passar. Agora vamos para a concordância verbal, tá? A regra de concordância verbal é o verbo deve seguir o sujeito, o nome no verbo, tá? E aí, como é que você vai identificar o sujeito? Você olha para o verbo e vai perguntar quem é que fez aquilo, ou quem é que é aquilo. E, assim, você vai flexionar o verbo, tá? Em, em número e pessoa, tá? E gênero é concordância nominal, depois a gente vai ver. Bom, essa regra geral, ela é intuitiva. Quando a gente só tem um sujeito, o verbo concorda em número e pessoa com ele, tá? Estando ele claro ou subentendido. Devem existir muitos processos naquela vara. Vejam, aqui eu usei existir e não haver. Haver, a gente vai ver mais para frente, ele é impessoal. Quando vem no sentido de existir, ele é impessoal. Sendo impessoal, ele fica invariável. Existir, não. A gente tem um sujeito aí, muitos processos. Devem existir muitos processos naquela vara. E muitos processos é o sujeito, tá? Então, eu devo concordar. A gente tem um sujeito simples, é um só, mas ele está no plural. Então, o verbo deve variar também. Impõe-se a efetivação de políticas públicas para o controle da seca. Impõe-se. Aí eu estou no singular, porque o sujeito é a efetivação de políticas públicas. Se eu colocasse as efetivações, tá? Vou só colocar no plural, ainda que não faça sentido. Se eu colocar no plural, é impõe-se
tá? Só coloca o M aí depois do E, impõe-se as efetivações, tá? No próximo mês será publicado, muito provavelmente, para o preenchimento. Vejam, a construção aí ela é longa e é assim geralmente que acontece na nossa redação, tá? No próximo mês, aí eu coloquei uma circunstância de tempo deslocada para o começo, vírgula, porque ela é longa, tem 3 palavras, vírgula obrigatória. No próximo mês, vírgula, será publicada aí, novamente, uma nova circunstância, entre vírgula, muito provavelmente. Aí eu tenho novamente, aí agora é uma oração, na verdade não é oração não, é para o preenchimento. Aí eu coloquei uma nominal, de forma nominal, tá? Para o preenchimento de vagas para o juiz do Tribunal de Justiça. Vejam, tudo isso eu intercalei, então eu preciso isolar a vírgula. O tão aguardado. Aí, lá vai. O que é que será publicado? Você já perdeu de vista o sujeito. E esse é o problema de tanta intercalação, de tanto deslocamento. Esse é o problema, tá? É claro que às vezes a gente faz isso, é bom fazer, até para mostrar o domínio da língua, mas isso precisa ser bem calculado, não pode perder o sujeito de vista. Quem é o sujeito aí? O que é que será publicado? O edital, que está lá no final, tá? Eu preciso fazer essa concordância, certo? Se tivesse no plural, serão publicados, tá? E aí, né, nessa bagunça aí, eu já teria perdido de vista. Às vezes isso acontece, é muito fácil de acontecer, porque a gente não está simplesmente escrevendo um período, está escrevendo o texto todo. Então, ter atenção quando precisar dessa, colocar tanta informação dentro de uma oração, tá? Pode passar. Concordância com o pronome de tratamento. Apesar de o pronome se referir à segunda pessoa e se dirige à segunda pessoa, a concordância vai ser feita com a terceira pessoa. É como se você falasse com você, tá? Você vai fazer a concordância com você. Você se dirige à segunda pessoa e faz a concordância com você, tá? Mas a terceira pessoa é o ele. O ele é o você, tá? Vossa Excelência estará presente na cerimônia de posse dos novos juízes. Vossa Excelência estará presente, tá? A gente não concorda com o vós, com a segunda pessoa. A gente concorda com a terceira pessoa, tá? Pode passar. E se eu for me referir a ela, aí eu estou me dirigindo à segunda pessoa. Se eu for me referir a ela, aí eu não falo vossa, né? Eu falo a sua excelência, tá? O sujeito composto e da terceira pessoa. Se o sujeito é composto e ele tiver anteposto ao verbo, ele vai plural, também é regra geral, tá? O defensor e o juiz é um sujeito composto, tá? O defensor e o juiz chegaram atrasados. É um sujeito composto e ele está anteposto ao verbo. Ordem direta, normal, simples. Essas 2 regras são intuitivas, ninguém erra isso. Mas pode até perder de vista, mas errar intencionalmente, não. Pode passar. Quando os núcleos do sujeito forem palavras sinônimas ou de sentido próximo, o verbo pode ficar no singular. Por exemplo, preguiça e desânimo não pode acompanhar os operadores de direito. Preguiça e desânimo são palavras de sentido aproximado. Então, você pode manter o verbo no singular, como no exemplo abaixo. Preguiça e desânimo não pode acompanhar os operadores de direito. Tá? Mas, só estou dizendo que pode. Tá? Eu poderia nem trazer isso, porque isso você não iria errar. Pode passar. O sujeito composto, agora, se ele tiver pós-posto ao verbo, aí eu inverti a ordem, tá? A ordem, a concordância pode ser feita por atração, com o elemento mais próximo, ou no plural, com tudo. Vejam, viajaram mãe e filha. O sujeito está pós-posto ao verbo, tá? Eu posso fazer a concordância com ambos os núcleos, ou só com o núcleo mais próximo, que é a concordância atrativa. Viajou mãe e filha. Faltam-lhe inteligência e competência, ou falta-lhe inteligência e competência, tá? Pode passar. Agora vamos para os casos especiais. Núcleos ligados
núcleos de sujeito ligados por com. Geralmente, o verbo vai para o plural, porque é como se tivesse aí o sujeito composto, tá? A adição, e. Mas ele pode ficar no singular, tá? Quando você quiser dar ênfase ao primeiro, ou quando o sujeito vier composto. Mas é o seguinte, se vier o com sem vírgula, dê preferência ao plural, tá? Faça concordância com o plural. Agora, pode passar. Se eu colocar vírgula, é como se viesse um adjunto adverbial com um adjunto adverbial de companhia, certo? Que não faz parte do sujeito, é só um adjunto adverbial de companhia. É a circunstância, tá? Não, foram juntas, certo? Não, é somente o que pode, tá? Se a preposição introduzir um adjunto adverbial, né? Por isso ele está isolado por vírgula, o verbo deve concordar com o primeiro núcleo, como se fosse singular, certo? Pode passar. Núcleo de sujeito ligado por ou, né? Quando indicar exclusão ou ratificação, concorda com o núcleo mais próximo. Aí a ideia de exclusão que eu falei lá no começo, quando perguntaram, a alternativa pode ter ideia de exclusão? Pode. E aí ela vai importar para a concordância verbal, tá? Em 2025, Bruno ou Geraldo será prefeito. A gente não tem ideia de que os dois vão ser prefeitos, porque não pode. Então, é a ideia de exclusão, ou um ou outro. Então, concordância no singular. O ladrão ou os ladrões foram achados, tá? Não foram achados. A ideia de ratificação. Só que o segundo elemento, o mais próximo, ele está no plural. Então, aí eu só tenho essa alternativa, tá? Agora, invertendo, não foi achado o ladrão ou os ladrões, tá? Se for ideia de inclusão, o verbo vai para o plural. Cigarro ou álcool são prejudiciais, os dois são prejudiciais à saúde, certo? Então, concordar com os dois núcleos. Pode passar. Núcleo sujeito ligado por nem e nem. O verbo pode ficar no plural, preferencialmente, ou no singular. Nem o defensor, nem a parte compareceram ou compareceram. Ou compareceram ou compareceu, tá? Quando o sujeito for pós-posto, a concordância se faz preferencialmente no singular. Não compareceu a audiência, nem o defensor, nem a parte. Quando a ideia for de exclusão, será feita no singular. Nem Bruno, nem Geraldo será prefeito. Não será presidente, não será prefeito. Pode passar. Com expressões partitivas, e isso aí importa mais do que tudo o que veio antes, tá? A maior parte de, grande parte de, a maioria de, uma porção de, tá? O verbo pode concordar com o partitivo ou com o nome, o que especifica o partitivo, tá? A depender da ênfase que você deseja dar. Se for ao coletivo singular, parte, a expressão partitiva, o verbo fica no singular. Mas se você quiser dar ênfase ao que especifica a expressão partitiva, o verbo vai para o plural, pode ir para o plural, tá? A maior parte dos réus deseja adiar o julgamento. A maior parte dos réus desejam, aí parte, ali no primeiro exemplo, deseja, concordou com parte, que é a expressão partitiva, e dos réus desejam adiar o julgamento, aí eu concordei com réus. E aí, esse dos réus, ele funciona como um adjunto adnominal. Eu estou especificando a parte, tá? Por isso que o ideal seria concordar só com a expressão partitiva, porque ela é o núcleo, tá? O que é o sujeito? A maior parte dos réus. Qual é o núcleo? Parte. Não é réus. O núcleo do sujeito é parte. Dos réus só especifica, funciona como um adjunto nominal, tá? Mas se admite a concordância com ele, certo? Pode passar. Concordância com as expressões cerca de, mais de, menos de, perto de,
trazendo uma quantidade aproximada, o verbo concorda com o numeral, tá? Se for mais de um concorda com tá? Ainda que você, mais de um é plural. Não, aí você vai concordar com o numeral, tá? Mais de 5 assistidos compareceram ao atendimento. Cerca de 100 assistidos procuram o núcleo de família. Perto de 5 assistidos foram atendidos hoje à tarde, tá? Pode passar. Concordância com um dos que, tanto faz, singular ou plural. Ele é um dos assistidos que pediu, ele é um dos assistidos que pediram atendimento. Se houver sentido de exclusão, fica no singular, mas é difícil de acontecer. Pode passar. Concordância um e outro, nenhum nem outro, e um ou outro. Um e outro. Pode concordar tanto no plural quanto no singular. Um e outro compareceu, um e outro compareceram. Nenhum nem outro, e um ou outro, preferencialmente no singular. E no caso de nenhum nem outro, o plural é aceitável, tá? Nenhum nem outro compareceu, nenhum nem outro compareceram. Um ou outro vai comparecer, tá? Um ou outro singular, um ou outro serve. Pode passar. Verbos impessoais, aqui eu falei em outro momento, quando eu falei em devem existir, né? Muitos processos na vara. Acho que foi esse o exemplo que eu trouxe. Existir não é impessoal. O verbo haver, no sentido de existir, é pessoal. Por isso que devem existir está correto nessa locução verbal. O principal, existir, e o auxiliar, devem, a gente flexiona o auxiliar, tá? Porque existir varia. Aqui, o verbo impessoal, a gente fala das orações sem sujeito, são o verbo haver e fazer, indicando o tempo decorrido, haver no sentido de existir, e verbos indicando fenômeno da natureza. Isso esses são os verbos impessoais, tá? Eles ficam no singular, eles ficam invariáveis. São impessoais, são orações sem sujeito, tá? Por isso que quem manda no verbo é o sujeito. Se a gente não tem sujeito, não tem que concordar, fica invariável, tá? Por isso faz 10 anos. E não, eu vou falar do percentual no final, tá? O percentual, você concorda com o percentual, você concorda com o que especifica o percentual. Tanto faz também, certo? A não ser que venha um determinante do percentual. Por exemplo, 60% da população. Eu posso concordar tanto com 60% quanto com a população. Mas se eu disser aqueles 60% ou os 60%, aí eu tenho um determinante. E aí, como eu tenho determinante no plural, o verbo tem que ir para o plural. Se eu colocar determinante, tá? Agora, voltando aqui para... Mas eu vou explicar isso no final. Mas eu acabei falando, mas vim no final. Oração sem sujeito, haver e fazer, no sentido de tempo decorrido, haver no sentido de existir. Bom, fica no singular. E se eu tenho uma locução verbal com esses verbos, a impessoalidade do principal vai passar para o auxiliar, que também deve ficar no singular. Por exemplo, deve haver muitos processos na vara. Deve haver, tá? O haver, no sentido de existir, impessoal, passa a impessoalidade para o deve. Ele fica no singular. Agora, devem existir, não, existir varia, tá? Pode passar. Nas locuções verbais, esses verbos, a mesma coisa que eu falei, transferem a impessoalidade para os auxiliares, que devem, portanto, permanecer invariáveis. Faz quase 6 anos que tomei posse, vai fazer 6 anos que tomei posse, vai fazer, tá? Aí a locução verbal vai ao auxiliar, fazer ao principal. Há muitas pessoas estudando, choveu 3 dias seguidos. Pode passar. Concordância com os pronomes quem, que e que como sujeitos. Quem, aí tanto faz, você concorda com o quem ou com o que vem depois do quem. Ou com o termo antecedente, na verdade. Depois não, com o termo antecedente. Tanto faz a concordância. No quem. O que só é possível concordar com o termo antecedente, tá? Então, no quem, o verbo fica na terceira pessoa, concordando com quem, ou concorda com o seu antecedente. Fui eu quem fiz concordando com o antecedente, eu,
ou fui eu quem fez. Fez concordando com quem, ficando invariável, terceira pessoa do singular. No caso do que, o verbo só pode concordar com o antecedente. Fui eu que fiz, tá? Pode passar. Concordância do infinitivo com os verbos causativos e sensitivos. Os causativos são mandar, fazer, deixar. E os sensitivos, sentir, ver, ouvir, tá? E aí, a diferença. Deixe as meninas sair ou saírem. Aí, quando eu tenho o sujeito, o substantivo, eu posso manter o verbo sem flexão ou posso flexionar o infinitivo. Agora, se o sujeito é um pronome oblíquo átono, o as, aqui, eu só tenho a opção de deixar no infinitivo sem flexionar, tá? Invariável. Pode passar. Quando o sujeito for substantivo, o infinitivo pode ser flexionado para concordar com ele ou permanecer no singular, enfatizando a ação, como eu falei, tá? Quando a gente deixa no singular, é porque ele está enfatizando a ação do verbo. Quando o sujeito for um pronome, o infinitivo não pode ser flexionado, ele permanece no singular, tá? Pode passar. Concordância com o verbo ser. Quando eu tenho tudo, ou isso, isto, aquilo, ou nome de coisa, mais o predicativo no plural, o verbo ser concorda com o predicativo indo para o plural, o que é mais comum. Como eu digo, nem tudo são flores. Tudo, verbo, né? Ser, e predicativo plural, flores. Preferencialmente concorda com o plural, o predicativo. Geralmente a preferência é no plural, tá? Ou pode ficar no singular, que é o menos comum. Nem tudo é flores, certo? E o ser é especial desse jeito porque ele é um verbo de ligação. Geralmente, de um lado e do outro, a gente tem coisas equivalentes, tá? Depois vai ter um caso em que é coisa de um lado, coisa do outro, e aí vocês vão ver. E aí, tanto faz, porque se você fica invertendo aquilo ali, tem coisa de um lado, coisa do outro. Então, ele pode concordar tanto com uma coisa quanto com a outra. E isso é coisa que vem do latim, tá? Porque essas funções sintáticas no latim, sujeito e predicativo do sujeito, elas são a mesma coisa, tá? Elas são o nominativo. Então, não tinha essa diferença. Era sujeito, predicativo, sujeito era uma coisa só, tá? Tinha o mesmo nome. Nome de pessoa ou pronome pessoal do caso reto, como sujeito ou como predicativo. O verbo deverá concordar com a pessoa ou com o pronome pessoal, porque aí ela tem prevalência, né? A professora sou eu. Eu não digo a professora é eu, tá? Os alunos somos nós. Então, concordando com a pessoa ou pronome pessoal. Pode passar. Quando o sujeito for substantivo e o predicativo também, ou seja, quando tem coisa de um lado, coisa do outro. Ambos indicando coisa, o verbo ser poderá concordar com um ou com o outro, tá? O trabalho dele era ou eram só problemas. Pode passar. Quando o predicativo for para nome demonstrativo ou a palavra coisa, o verbo ser concorda com eles. Matérias é o que não me falta para estudar. Ou, tá? É pronome demonstrativo ou. É o que não me falta para estudar. Mentiras e traições é coisa muito séria. Coisa, concorda com coisa, tá? Pode passar. Quando o sujeito indica ideia de quantidade, preço, medida, nas locuções é muito, é pouco, é suficiente, é demais, é mais do que, é menos do que, o verbo concorda com o predicativo. Veja, 1000 anos é pouco. O predicativo o predicativo é essa expressão, tá? 1000 anos é pouco para aprender. 2.000 reais ainda é pouco para o salário mínimo. 6 metros de cortina é demais. 2 quilos de feijão é mais do que suficiente, é suficiente, tá?
Pode passar. Concordância com a locução de realce, também nem precisava trazer isso, porque ninguém nem imagina ser diferente. É que o verbo da locução é invariável. É que eu é que faço tudo, tá? Não é eu sou que faço tudo, não é eu que faço. Eu é que faço tudo. Nós é que temos. Os pais é que devem. É nos piores momentos que, tá? Pode passar. Verbo ser mais hora, data e distância. Apesar de verbo ser impessoal, ele deve concordar com as horas, a data e a distância. Veja, é 1h15, são 3 horas, são 18 de setembro. Hoje são 18 de setembro. Até a minha casa são 7 quilômetros. Pode passar. Veja, agora, aceita-se a concordância com a palavra dia implícita. Hoje é dia 18 de setembro, tá? Então, hoje é 18 de setembro. Pode passar. Concordância com numerais fracionários e porcentagem. Com fração, você concorda com o numerador. O numerador é a parte de cima da fração. A gente pensa, né, que a gente se livrou da matemática. É até engraçado eu falar isso, porque se não fosse o português, eu já tinha esquecido o que era numerador e denominador. Bom, concordo com o numerador. 1/3 dos moradores dessa cidade, dessa comunidade, está desempregado. Então, 1/3, é o numerador, é a parte de cima, tá? Mas se aceita a concordância com o especificador. A mesma coisa lá da expressão partitiva. Né? 1/3 dos moradores estão desempregados. Eu concordei com moradores, que é o especificador da fração. No caso de porcentagem, você concorda com o especificador. Mas também se admite a concordância com a porcentagem. 30% da população denuncia a violência sofrida. Mas se admite a concordância com a porcentagem. 30% da população denunciam, tá? Agora, como eu disse, se eu colocar o determinante, e determinante é artigo, pronome possessivo, pronome demonstrativo, tá? Aqueles 30% ou os 30%, eu preciso concordar com o determinante, eu preciso variar o verbo, tá? Aí eu não tenho opção. Eu acho que encerramos, pode passar. Pessoal, encerramos. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Tá? A parte mais importante, porque na concordância a gente consegue dar um jeito, tá? A gente consegue encaixar de um jeito que a gente consiga ter certeza de como fazer, mas o mais importante aqui é a conjunção, tá? É interligar o texto. Pelo amor de Deus, façam isso. Certo? Vou mandar, Anderson. Vou mandar. Tá? Eu vou fazer umas alterações aqui de algumas coisas que eu esqueci, de palavra que eu esqueci, e vou mandar de novo para Yasmin, que ela vai mandar. Porque é o seguinte: 40% dos alunos faltaram. Nessa primeira opção, 40% dos alunos, você só tem a opção do plural, tá? Porque ou você concorda com 40, ou você concorda com alunos. Aí só tem plural, certo? E está correto. Agora, quando você diz 40% da turma, aí você tem 40, a opção de concordar com o 40 e aí ir para o plural, ou com turma e ficar no singular. Entendeu? Tanto faz. Na primeira opção também tanto faz, mas você só tem a opção de plural, certo? Bom, pessoal, então eu espero vocês na próxima aula. Boa tarde a todos, bom trabalho, bons estudos e até quarta. Tchau, Helena.